Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do sétimo ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver elementos da narrativa. É isso aí, os elementos da narrativa. Mas o que é isso? O que são elementos da narrativa? Vocês, estudantes, que sempre estão aí narrando histórias, estão conectados no mundo, conhecem muito bem os elementos da narrativa. Hoje vamos apenas formatizá-los para vocês, ou seja, vamos mostrar o que são, na prática, os elementos da narrativa no mundo da literatura. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Como há na tela, podemos ver a diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção faz mais sentido. Vejam só, narrativa, ficção. Hoje iremos falar sobre a narrativa de ficção, ou seja, é essa narrativa do romance, do conto, da novela, do filme, etc. Lembrando bem que é uma linguagem literária. Quando nós falamos em linguagem literária ou metafórica ou conotativa, é aquela linguagem que ultrapassa a linguagem do dia a dia, que é a linguagem denotativa. É importante salientar que na linguagem literária existe a ficção, o mundo da fantasia. Não que é importante lembrar, não que a literatura, o romance, o conto, o teatro, etc., não se baseie na vida, certo? Mas quando nós falamos do mundo literário, é um mundo que rompe o mundo denotativo. Atenção, você sabe a diferença de denotação e conotação? Denotar é o sentido real. De dicionário. Maria, presta atenção, Maria é bonita. Então, agora, quando eu digo Maria é a cruz da minha vida, certo? É um mundo conotativo figurado. Como assim? Outro exemplo. Quando eu digo a cruz é de madeira, isso é um mundo denotativo. Quando eu digo Maria é a cruz da minha vida, é um mundo conotativo. De dicionário, denotação. C de conto, linguagem figurada. É importante lembrar que o mundo literário, o mundo da ficção, é um mundo predominantemente conotativo. É o mundo da conotação, da linguagem figurada. É um mundo que ultrapassa a linguagem do dia a dia. Então, pois bem, falando de narração, falando de literatura, de ficção, nós vamos conhecer hoje os elementos da narrativa: narrador, personagem, tempo, enredo, lembrar os personagens, o protagonista, o antagonista, os personagens secundários, para que você, estudante, diante de um texto, de um conto, saiba, ou saibam, no caso, entender quem é o narrador, quem é que está contando a história, quais são os personagens dessa história, qual o enredo, qual o clímax, o que é o clímax? É o ponto auge da história, é o ponto central, e o desfecho. Também temos o tempo, certo? Tudo isso faz parte do mundo da ficção. Na tela, trago para vocês. Olha essa reflexão aqui, justamente é uma reflexão para saber se nós estamos entendendo bem. Era uma vez, certo dia, esse era uma vez e certo dia nos reporta, nos leva justamente para quê? Para o mundo da ficção, um mundo ficcional. Então é importante conhecer isso aqui, é importante entender, é o mundo da narrativa. Podem observar que geralmente as fábulas começam. Era uma vez, em um país bem distante. Tudo isso nos transporta para um mundo ficcional. Então, os elementos da narrativa, e ouso a dizer que era uma vez e certo dia, são os elementos o quê? Temporais. E vamos adiante. Olha aí, a literatura de ficção é aquela que contém uma história inventada, fictícia, resultado de uma invenção imaginativa, imagética, com ou sem a intenção de enganar. Na verdade, estamos falando aqui de literatura, certo? De ficção,
no sentido de quê? De o belo através das letras, do mundo da imaginação, não com o intuito de enganar, e sim no mundo literário. Que tal você, estudante, com o seu professor de língua portuguesa ou sua professora, organizarem em sala de aula um estudo justamente para compor um conto, uma fábula, um apólogo? Lembrar que a fábula é aquela história pequena que sempre há um final moralístico, a moral da história. E aqui trago para vocês, na tela é possível ver, olha aí, a professora e os estudantes estão lendo, certo? Lendo uma narração, certo? Então aqui, olha, o mundo da literatura, o mundo da ficção. E lembrar mais uma vez que a ficção se baseia no mundo real, mas claro que ela extrapola para um mundo ficcional, certo? E lembrar que a literatura, ela tem, o objetivo é com o belo através das letras. Esse belo que nós falamos aí é um mundo que nos transporta justamente, certo? Para a ficção, personagens, certo? E aqui trago mais, narrar sua essência. A essência da ficção é, pois, a narrativa, é a sua espinha dorsal, correspondendo ao velho instinto humano de contar e ouvir histórias. Olha aí na tela. Contar, ouvir histórias pertence, faz parte da vida do humano. Esse ouvir, quem é que não gosta de ouvir as histórias? Interessante que em momento de inverno, histórias de assombrações, tudo isso encanta. E é importante lembrar, que tal vocês fazerem com os seus professores justamente o quê? Uma pesquisa sobre os grandes escritores do nosso estado. Lembrar que aqui no EducaPE nós temos o Papo Artístico Literário, para que você possa pesquisar, certo? Os autores pernambucanos, a pernambucanidade. E aqui nós temos alguns exemplos de textos narrativos, são o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula. Lembrar que novela aí, não estou falando da novela televisiva, e sim a novela escrita. A novela da televisão também faz parte do mundo literário. Então, romance, novela, conto, a fábula, tudo isso faz parte do mundo da ficção, da imaginação. E lembrar que quando nós falamos de narração, temos que lembrar que a escrita é mais em prosa. O que é prosa? Parágrafo, certo? Então é por isso que você pode encontrar prosa de ficção, narração, certo? E aqui eu trago para vocês as perguntas da narrativa. Vamos ver? A narrativa deve responder às seguintes perguntas. Vocês, diante de um conto, de um romance, de um filme, quem são os personagens envolvidos naquela história? Certo? O quê? Qual o enredo? O enredo é a história, é aquele ponto, é a trama a ser desenvolvida. Como? O modo como se tecem os fatos, certo? Será que seguem uma ordem cronológica ou psicológica? Onde? O lugar onde ocorre. Era uma vez no país tal, certo? Quando? Qual o momento? Presente, passado, futuro. Por quê? Qual a causa daqueles fatos? Lembrar que nós temos o protagonista e o antagonista. Em geral, o problema, a trama, o conflito é gerado geralmente pelo antagonista. Então, essas são as perguntas da narrativa. Então, narrativa, narrar, contar uma história, pormenorizar uma história, os personagens, o enredo, certo? Então, tudo isso é importante. E aqui, olha aí, na tela, os elementos da narrativa. O narrador, personagens, espaço, tempo, o problema e a solução. E lembrar que nisso há o clímax, que é o tempo, que é o ponto auge da história. Lembrar que o narrador pode ser de primeira ou terceira pessoa. O narrador de primeira é o que nós chamamos de narrador personagem. Ele vive e ele conta a história, ele vive a história, ele conta a história. Então é importante conhecer. Então olha aí, os elementos da narrativa, conhecer
a narração, conhecer certos personagens, conhecer o conflito. Que tal assistirem ao filme e retirarem dele esses elementos da narrativa? E aqui trago para vocês, olhem aí na tela, os elementos da narrativa, o tempo. Aliás, temos palavras aí que fazem parte do mundo da narração. Tempo, fábula, personagem, ficção, a ação, o clímax, o ponto auge da história. E lembrar que nós temos um narrador, como eu falei, de primeira ou terceira pessoa. Quando falamos de primeira ou terceira pessoa, estamos falando de primeira pessoa verbal, terceira pessoa verbal. Lembrar que o de primeira é o narrador personagem. O de terceira, ele é onisciente, ele é observador. Nós temos justamente, é importante salientar, que os gêneros da narrativa que vocês vão ler e vão conhecer muito bem, o conto, o romance, etc., eles têm obrigatoriamente os elementos. E lembrar que quando a gente fala em personagem, nós temos, a palavra personagem vem de persona, máscara. E lembrar que os personagens, nós temos o protagonista, o antagonista, os personagens secundários. Lembrar que antagonista e protagonista, um é o contrário do outro. Então, lembrar esses pontos. Então, vamos lá. Narrador, personagem. Olha aí na tela o protagonista e antagonista. Em geral, nós temos essa visão. Protagonista é o bem, antagonista é o mal. Isso é uma visão estereotipada, mas claro que a maior parte das obras mostram assim, protagonista e antagonista, que são os lutadores da história. E lembrar que nós temos o tempo, que é o tempo cronológico e o tempo psicológico. Olha aí na tela. O que é o tempo cronológico? É o do calendário. O que é o tempo psicológico? Do pensamento do personagem ou da personagem. Lembrar que eu posso dizer o personagem ou a personagem. E é importante lembrar que há obras que são do tempo psicológico, que nós lemos a obra e nós observamos que tudo aquilo se passou na mente da personagem, certo? Então, cronológico do calendário, cronos, relógio, psicológico na mente da personagem ou do personagem. E lembrar que há o lugar, é onde se passa a história, onde se passa. Então, o tempo, o lugar, nós temos um enredo. Então, que tal, mais uma vez, vocês, estudantes, organizarem com o seu professor, com sua professora, certo? A desenvoltura, a escrita de um texto narrativo. Então, atentem-se a isso, narrador, personagem, tempo. Lembrar que você, estudante, que gosta de escrever, certo? Então, é importante conhecer. E aqui nós temos, ainda sobre o tempo cronológico, nas narrativas, os tempos verbais predominantes é o passado, certo? Em especial o pretérito perfeito, ou seja, há muito tempo atrás houve, certo? Lembrar que nos transporta para um mundo da ficção, aquilo que nós falamos. E por falar em tempo cronológico, na tela podemos ver aqui os tempos, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, na tela podemos ver aqui, conhecer as conjugações verbais para que vocês, estudantes, possam, certo? Ficar munidos desse conhecimento para apresentar. Então, o pretérito perfeito. Por exemplo, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Veja que é um tempo passado sobre algo que ocorreu. Pretérito imperfeito é que ele está em curso no passado. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. E temos o pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Então, esse exemplo aqui do perfeito, imperfeito e mais que perfeito foi para apresentar a vocês, estudantes, que, em geral, quando nós tratamos da narrativa de ficção, nós utilizamos o tempo cronológico no passado. Em geral, é o perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. Isso do indicativo. E olha aí uma relação com o espaço. Na tela podemos ver.
Olha aí, em muito e muito tempo, no país tal, olha aí o local. Local é onde acontecem os fatos, onde as personagens se movimentam, ou seja, onde os personagens realizam as suas ações. E é importante lembrar que, em geral, como eu já falei, quem cria a trama, o problema em geral, é o antagonista. E lembrar que nós temos o espaço físico e psicológico, certo? Físico, o próprio nome já diz, é aquele que revela o ambiente onde se movem os personagens, certo? E o psicológico é ligado à vivência subjetiva dos personagens. Já perceberam que há espaços, lugares que são a transposição do sentimento do personagem? Como assim, professor? O personagem está triste, aí é a lua, a noite, a chuva, aquilo que vai lembrar a tristeza, certo? E aqui na tela nós já estamos concluindo, nós temos assim, a narração se caracteriza por ser uma modalidade dinâmica de redação, na qual predominam os verbos de ação, ao contrário da descrição, onde predominam verbos de estado. Então, lembrar que na narrativa, o mundo ficcional, o mundo literário, é esse mundo que rompe as barreiras do denotativo. Então, vamos lá aqui, a síntese da nossa aula. Elementos da narrativa, certo? Fazem parte do mundo literário, conotativo, mas nós conhecemos o mundo denotativo. Conotar, linguagem figurada. Denotar, sentido real. Os elementos da narrativa, narrador, personagem, tempo, lugar, o enredo e ao desfecho. E, em geral, quem produz o problema, a problemática da obra é o antagonista. E é isso aí. Então, conhecer o mundo da ficção, da literatura e lembrar que os elementos da narrativa pertencem justamente à escrita em prosa, parágrafo, certo? Então é isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado. Fiquem aqui conosco. Aqui um abraço aqui a Ronaldo, aqui a transmissão do Educa PE. Fiquem conosco. Forte abraço.